Fala comigo, meus amigos! Começou o Na Cara do Gol, onde nesse vídeo eu vou analisar os jogos, tá, da terça-feira, dia 8/8, tá, 8 de agosto. E, cara, que terça-feira linda, tá? É aquela terça-feira que o apostador olha assim e os olhos brilham, sabe? Os olhos se enchem de lágrimas, com tantas boas oportunidades para atuar no pré-jogo, para atuar no ao vivo. E eu vou comentar tudo aqui para você. Mas antes, faz o seguinte, velho. Se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, ajuda seu amigo aqui a crescer aqui no YouTube também. Além disso, para esse vídeo entregar para mais e mais pessoas, pô. Imagina, mais pessoas com mais conhecimento sobre os jogos, sobre os times, elas vão lucrar mais com suas apostas. Esse é o meu objetivo em fazer esses vídeos, sendo bem sincero para você, tá? Então já curte, deixa aqui a sua inscrição para que você seja notificado de todos os dias quando eu postar o vídeo das análises do dia, tá? Só para mostrar para você aqui, ó, só para mostrar para você. Olha isso, mano. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Nós temos a Copa das Ligas, tá? Tem uma análise excelente aqui da Copa das Ligas. Inclusive, tô direto no meu Instagram, @MarcosMatosOficial. Eu trago para você a análise do Inter Miami, né? E a análise muito simples, minha renda fixa, que é o Messi para fazer um gol. E desde que o Messi chegou, todos os jogos ele fez gol. Então, bem interessante. Eu tô acompanhando essa Copa das Ligas. Comecei a acompanhar por conta do Inter Miami, por conta do Messi. E tem uma boa análise para vocês aqui nesse jogo, tá? Nós temos Libertadores, jogo de volta, tá? Nós temos Sul-Americana, jogo de volta também. E nós temos também jogo importante pela Liga dos Campeões, qualificação, equipes buscando aqui entrar na fase de grupo. Então, velho, fica até o final desse vídeo. Vou compartilhar um bilhete com vocês e solta aquela vinheta. Show de bola, meus amigos. Vamos lá, vamos começar aqui, tá? Vou começar com o jogo, tá, de qualificação da Champions, beleza? Jogo extremamente importante para essas equipes. E eu quero destacar aqui dois jogos para vocês, beleza? O jogo do PSV e o jogo do Copenhague. Começando pela equipe do PSV. A equipe do PSV, para mim, vem muito forte para essa temporada, tá? Na temporada passada fizeram um excelente campeonato e para esse ano, além de manter os seus atletas, boa parte dos seus atletas, eles ainda contrataram o Lenk, né? Jogador do Bruges, um jogador que se destacou muito, um jogador muito rápido pelas pontas, muito habilidoso e que tem tudo para render bastante no campeonato holandês, tá? E o PSV voltou agora e fez o seu primeiro jogo oficial pela Supercopa da Holanda. E foi o jogo logo contra o Feyenoord, né? Um jogo muito duro, um jogo muito difícil. E eles conseguiram sair com a vitória. Inclusive, o gol foi do novo contratado, né? Que é o Leng, que acabou fazendo um gol. Para esse jogo aqui, eu vejo a equipe do PSV, obviamente, extremamente favorito para entrar na fase de grupos, né? Como eu falei, formou uma equipe muito qualificada. Teve a perda ali do Xavi Simons, né? Mas tá com um elenco muito bom, né? O ataque tem o Bakayoko, tem o De Jong lá na frente, tem o Leng, que eu já comentei com vocês, né? Então, assim, é um ataque realmente muito bom e defensivamente é uma equipe boa para esse jogo aqui, que vai jogar contra o Sturm Graz, que é um time da Áustria, né? Um time que busca bater de frente com o Salzburg, é o time que mais se aproxima ali do Salzburg, mas Salzburg hoje é muito à frente e todo ano é campeão, né? Então, esse jogo, como é na casa do PSV, eu vejo uma probabilidade muito grande do PSV ganhar. Inclusive, tá pagando um odds excelente, o 1,44 eu achei, tá? O PSV que vem de uma grande vitória, já começou a temporada bem, levantando taça, né? A taça da Supercopa da Holanda contra um adversário muito difícil, que foi o Feyenoord, tá? Então, vejo realmente que é o atual campeão, o Feyenoord. Então, vejo realmente o PSV muito forte dentro de casa para enfrentar a equipe do Sturm Graz, que não é uma equipe ruim, beleza? Não vai ser um jogo fácil, mas eu acredito que vence, até porque eles precisam desse resultado, porque o outro jogo vai ser na Áustria. E aí o bicho pega, né, papai? Continuando aqui, nós temos o Copenhague contra o Sparta Praga, né? E, cara, esse jogo é um jogo que eu só enxergo um caminho, que é gols. Todo jogo do Copenhague em casa, eu enxergo gols. Por quê? Porque é uma equipe extremamente ofensiva. Ah, Marcão, mas significa que eles vão para cima com força máxima para conquistar o resultado? Com desorganização, acredito que não. Com tanto ímpeto como seria se tivesse uma vantagem ou se tivesse desvantagem, obviamente não. Mas eles precisam conquistar esse resultado. Porque esse jogo aqui é muito difícil, é muito complicado. Eles enfrentaram na outra fase, né, o Breidablik,
que é o melhor time, um dos melhores times, na verdade, da Islândia, tá? É um time também muito ofensivo. Eles ganharam de 2-0 fora e meteu 6 gols no Breidablik em casa, tá? No último jogo agora a gente apostou no Copenhague, né? Pra sair um gol no primeiro tempo, acima de 1,5 para ele vencer pelo campeonato dinamarquês e a gente ganhou. Então assim, o que é que eu percebi? Eu venho acompanhando, assistindo os jogos do Copenhague. É uma equipe extremamente ofensiva. É um ataque que dentro de casa dificilmente passa sem marcar gols. Trazendo aqui, ó, só para mostrar estatisticamente para vocês, tá? A média de gols feitos pelo Copenhague é de 2,7. Quase 3 gols por jogo. Só que é a média do Sparta Praga quando joga fora de casa. Fora de casa isso aqui, tá? 1,7, ou seja, pelo menos marcam um gol. E a defesa do Copenhague é uma defesa exposta. É uma defesa que sofre gols, tá? É uma defesa que sofre gols. Aqui é a quantidade de gols concedidos, ó. Quando joga em casa, no mínimo concede um gol aí, uma média de um gol concedido para a equipe do Copenhague, tá? A média de acima de 1,5 do Copenhague é de 90%. Então, o que é que eu acredito nesse jogo? Acredito um jogo favorável para gols. Para pelo menos acontecer 2 gols. Ah, Marcão, 3 gols, a linha de 2,5. Cara, a linha de 2,5 eu já acho muito arriscada. Entendeu? Porque a gente está falando do jogo de ida. A gente está falando do jogo de ida e tem um jogo de volta. Então, nenhuma equipe vai querer se expor tanto. O Sparta Praga, obviamente, se conseguir sair com empate, excelente. A equipe do Copenhague precisa dessa vitória, porque sabe que o jogo lá vai ser muito difícil. Mas o acima de 1,5 aqui eu vejo uma excelente opção pelos dois ataques, tá? Continuando aqui, vou falar agora, vou entrar nessa parte de Libertadores, tá? Na Libertadores, nós temos 3 jogos que são excelentes. E eu vou comentar os 3 jogos com vocês, tá? Primeiro jogo aqui é o jogo do Fluminense contra a equipe do Argentino Júnior. Só para vocês lembrarem do primeiro jogo. Primeiro jogo, o Fluminense saiu perdendo, né? O Fluminense teve um jogador expulso, que foi Marcelo, com aquela entrada, né? Infelizmente, foi uma entrada que não foi, como é que eu posso dizer, maldosa, mas, cara, ele foi com o pé um pouco mais alto, foi expulso. O Diniz, a galera do Fluminense estava reclamando, né? O Fluminense tentou até, entrou com uma ação para tentar tirar esse cartão vermelho do Marcelo, mas foi negada e, na minha opinião, corretamente, por mais que foi sem querer, ele não teve a intenção de machucar o jogador, mas a perna dele estava alta, então mereceu o cartão, na minha opinião, e foi expulso, tá com esse desfalque a equipe do Fluminense. Então teve essa expulsão, o Argentino Júnior teve muitas oportunidades com um jogador a mais, acabou tendo o seu goleiro expulso, o goleiro reserva, né, não tinha goleiro, então teve que improvisar um jogador de linha no gol, e eu não sei como é que vai vir agora, né, até pesquisei aqui para ver, mas acredito que eles estão com agora um goleiro reserva lá, que tinha se machucado também, e acabou entrando um goleiro improvisado, e aí o Fluminense de fora da área acabou chutando, finalizando e fazendo gol. Se tivesse um goleiro, provavelmente esse jogo terminaria 1-0 para o Argentino Júnior. Tá? Então, para esse jogo agora, o Fluminense está com um desfalque, que é o Marcelo. É um desfalque importante, porque o Marcelo ajuda muito na criação do jogo. Mas o Fluminense, dentro de casa, né, vem um pouco embalado. Inclusive, na última rodada agora do Brasileirão, eles venceram por 2-1 a equipe do Palmeiras. Ah, mas o Palmeiras estava reserva. Beleza, no segundo tempo entrou os caras titulares e os caras conseguiram vencer o jogo. Importante que venceu dentro de casa. Obviamente, na minha opinião, o Fluminense é muito favorito dentro de casa. Pode até sair com a vitória. Acredito que vai sair com a vitória. Mas eu prefiro apostar na classificação do Fluminense. Por quê? Porque o Argentino Júnior é uma equipe que se defende bem. A gente viu, por exemplo, contra o Corinthians, quando eles conquistaram aquele resultado contra o Corinthians, né, dentro da casa do Corinthians, onde o Corinthians jogou bem, foi melhor, não estava vivendo a fase que está vivendo hoje, né, mas jogou bem, foi superior, mas não conseguiu vencer a equipe do Argentino Júnior, não conseguiu marcar. Então, assim, o Argentino Júnior, naquele jogo, eu percebi que é uma equipe que se defende muito bem. Tá? Contra o Fluminense, eles também estavam se defendendo muito bem. E para esse jogo, acredito que vai entrar totalmente fechado. Para tentar levar esse jogo, talvez buscar em uma bola fazer um gol, ou talvez levar esse jogo para os pênaltis. E até mesmo nos pênaltis, eu vejo o Fluminense favorito para se classificar, por conta do Fábio, que está vivendo uma fase absurda. O cara tem mais de 40 anos e está brilhando, tá ligado? Então, cara, eu acredito na classificação do Fluminense de fato. Eu não consigo ver o Fluminense sendo desclassificado pro Argentino Júnior agora, tá? Mas eu acredito no jogo difícil. Acredito no jogo imprevisível para se apostar em gols. Para mim, pode ser um jogo com gols? Pode. Mas pode também ser um 0-0 aqui, tá? Então, para mim, é muito imprevisível apostar em gols. Para mim, é muito ruim você também esticar muito a linha de escanteios devido ao primeiro jogo. Por mais que eu acredite, o primeiro jogo só tem 4 cantos, tá?
Acredito que vai ter até mais, mas eu também não gosto de trabalhar muito forte, muito esticada essa linha de escanteios, tá? Acredito que vai rolar uns 4, 5 escanteios. Isso aí eu acredito, porque o Fluminense dentro de casa vai propor mais jogo, vai pra cima. E o Fluminense, quando vai pra cima contra um time fechadíssimo, o Fluminense consegue realmente marcar muitos cantos. A gente viu, por exemplo, contra o Flamengo, quando o Flamengo recuou mais o time, o Fluminense trabalhou muito bem as jogadas pelas laterais e surgiram muitos canteiros naquela partida, principalmente no segundo tempo. Acredito que isso vai acontecer caso o Fluminense não consiga logo o resultado, tá? Então, para mim, esse jogo é classificação do Fluminense. Continuando aqui, ó, o jogo do Atlético Paranaense contra a equipe do Bolívar, né? O Atlético Paranaense que jogou na altitude, sofreu demais na altitude, né? E acabou sendo derrotado por 3-1. E pro apostador esse jogo se tornou realmente um excelente jogo para se atuar, né? O Atlético Paranaense que agora não vai jogar mais na altitude e o time do Bolívar, que não é um time ruim, mas é um time que é muito privilegiado pela altitude. E quando joga lá, né, acaba jogando muito bem. Mas quando joga fora de casa, né, onde não tem altitude, eles caem demais o nível do Bolívar. Não é à toa que ganharam do Palmeiras dentro de casa, mas quando foi jogar na casa do Palmeiras, tomou um verdadeiro sacode do Palmeiras, tomou uma goleada do Palmeiras. Para esse jogo, o Atlético Paranaense vai precisar marcar no mínimo 2 gols para levar para a prorrogação, para levar para os pênaltis, tá? E 2 gols, 3 gols, caso queira se classificar no tempo normal. Então é um jogo que desde o primeiro minuto o Atlético Paranaense vai precisar atacar, vai precisar agredir, vai precisar marcar gols, tá? Então abre uma série, um leque de oportunidades para a gente. Até porque o Bolívar não está acostumado a jogar num campo sintético e lá vai jogar no campo sintético. Vai ser bola rápida, jogo rápido, jogo com muita intensidade, né? O Bolívar tem essa vantagem, obviamente vai ficar mais fechado e eu acredito muito que esse jogo vai ser muito favorável para cantos, que esse jogo vai ser muito favorável para gols, que esse jogo vai ser muito favorável para a vitória do Atlético Paranaense. Cara, de verdade, eu sei que é muito arriscado, mas eu acredito, é muito arriscado, não é uma aposta que eu vou fazer não, tá? Mas eu acredito que o Atlético Paranaense vai se classificar. Eu acredito na força desse time, que poupou seus jogadores agora diante do Santos para poder realmente focar 100% e chegar 100% nesse jogo. E eu vejo grande possibilidade. Então, além de eu acreditar na vitória, né, do Atlético Paranaense, acredito no jogo com gols, acredito que pelo menos ocorra aqui 2 gols, né, pelo menos, acredito que o Atlético marque 2 gols, e acredito num jogo muito favorável para cantos. Por quê? Eu vejo um jogo muito favorável para cantos. O Atlético Paranaense, quando jogou com o Botafogo, né, o primeiro jogo pela Copa do Brasil, vou pegar antes, contra o CRB. Eles perderam na casa do CRB para 1-0, chegou em casa, eles tomaram um gol logo de cara, nos 5 primeiros minutos tomou um gol, se eu não me engano foi com 5 minutos, do CRB. Aí tomou aquele gol do CRB. Eles precisavam de 2 gols para levar o jogo para os pênaltis. Eles foram para cima, marcou muitos cantos, né? Marcaram, se eu não me engano, naquele jogo teve 10 cantos, ou foram 10 ou foi 11 cantos, se eu não estou enganado, né? E eles conseguiram marcar muitos cantos porque precisava da vitória. Depois teve o jogo contra o Botafogo. Contra o Botafogo, eles chegaram, né? O primeiro jogo foi na casa deles, do Atlético Paranaense. Eles tomaram no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, 2-0 do Botafogo. Aí foi pro vestiário. No segundo tempo, foi uma pressão absurda. Eles conseguiram marcar, o jogo terminou com 13 cantos. Eles marcaram, se não me engano, 9 cantos. E eles conseguiram fazer 3 gols e virar aquela partida, né? No segundo jogo acabou se classificando. Então é o mesmo cenário que eu vejo para essa partida, né? O mesmo cenário que eu vi no CRB, o mesmo cenário que eu vi no jogo do Botafogo, e eu acredito que vai se repetir, vai ser um jogo extremamente favorável para cantos, tá? Acredito que aí que vai bater no mínimo aqui 10 cantos, eu acredito que vai bater nesse jogo, tá? É uma linha arriscada, é uma linha esticada, alta, mas eu acredito que isso vai acontecer, tá? Principalmente pelo Atlético tá jogando em casa. Não vou levar em consideração esse número porque o cenário é completamente diferente, beleza? Cara, esse jogo tá muito bom. Continuando aqui, nós temos Internacional e River Plate. Galera, o River Plate, tecnicamente, individualmente, é melhor, é superior. O River Plate tá com a vantagem, né, dentro de casa. Coletivamente também joga melhor do que o Internacional. Eu vejo o time do Internacional um bom time, mas eu ainda vejo um time que falha muito defensivamente, um time que não tem tanta intensidade e um time que não consegue manter o mesmo ritmo que apresenta no primeiro tempo. O primeiro tempo do Internacional geralmente é um leão, cara. É um leão em campo.
Agora o segundo tempo parece um gatinho, né? O time sofre muito, o time cai muito de rendimento no segundo tempo. Eles não conseguem manter aquela constância, aquela intensidade. E isso é o prejudicial da equipe do River Plate. São vários jogos que eles perdem no segundo tempo. Vários jogos, velho. Vários jogos. Contra o River Plate foi a mesma coisa. Primeiro tempo, um super primeiro tempo. Por mais que o River Plate criou mais, teve mais oportunidades, mas o Internacional estava se defendendo bem e quando chegava com perigo. E conseguiu o gol com a bola aérea ali do Ener Valencia, né, no primeiro tempo. Segundo tempo, só deu River, velho. Segundo tempo só deu o River. E o River conseguiu a virada. E vai com um grande resultado para cima do Internacional. Joga pelo empate. O que é que eu acredito? No River mais fechado, obviamente, jogando no contra-ataque. O Internacional vai ter que se expor, vai vacilar defensivamente. Ah, Marcão, você está dizendo que o River Plate vai ganhar o jogo? Cara, não. Para mim é uma linha muito arriscada, obviamente. Ah, Marcão, você está dizendo que uma aposta boa é o River com empate? Cara, também não. Mas, para mim, uma linha boa é o River Plate mais um. Por quê? Para mim, eu vejo uma grande possibilidade de, no mínimo, o River Plate sair com empate, porque precisa disso e tem qualidade para isso, tá? Até para vencer o Internacional. Mas o Internacional pode arrancar 1-0, levar esse jogo para os pênaltis, levar esse jogo ali para uma decisão final. Então, o time do Internacional tem qualidade, a gente não pode descartar isso. Mas eu não consigo ver, por exemplo, o River tomando um 2-0 do Internacional. Eu não consigo de verdade ver isso devido à qualidade do time do Internacional, do River Plate, tá? Então, para mim, uma aposta muito boa. Aqui na Sul-Americana, eu vejo jogos muito complicados, tá? O único jogo que eu vejo, assim, uma diferença técnica que eu pude ver no primeiro jogo foi o Defensa e Justiça contra o Emelec, né? Eles conseguiram uma virada no finalzinho do jogo, né? Heróica pra caramba. Mas em casa eu vejo o Defensa e Justiça muito forte. Inclusive, eles têm um excelente rendimento em casa, né? É só vocês olharem aqui, ó. Tô mostrando pra vocês aí, ó. Nesse mapazinho, tá vendo, ó? Olha a quantidade de vitórias dentro de casa. São 5 jogos e 5 vitórias dentro de casa. É absurdo realmente esse time do Defensa e Justiça dentro de casa, tá? E pra finalizar, cara, eu falei da Copa das Ligas, né? Pra mim tem esse jogo aqui que é interessante, galera, ó. Esse jogo do Los Angeles contra o Real Salt Lake, tá? O Los Angeles é o atual campeão da MLS, tá? Foi o melhor time em pontos corridos da MLS. Chegou na fase de decisão, né, no mata-mata. Que é assim, você tem um período de pontos corridos, aí tem as equipes que se classificam para o mata-mata. E eles terminaram em primeiro nos pontos corridos e foram campeão no mata-mata. Eles só entraram na fase de mata-mata também nessa Copa das Ligas, né? Enquanto as outras equipes tiveram que disputar a fase de grupos, como o Real Salt Lake, né? Disputou a fase de grupo, inclusive terminou em segundo lugar. O primeiro foi o Monterrey, né, do México. Que eles só perderam para o Monterrey do México, também é favorito, né, para esse jogo demais. Então eles tiveram um desgaste maior agora nos últimos jogos, enquanto o Los Angeles estava apenas descansando, né? O Los Angeles estava descansando para poder pegar esse jogo. E voltou no jogo passado, né? Meteu logo um 7. Eles meteram, cara, aqui ó, o jogo, ó. Eles meteram no Juárez, que é uma equipe também muito fraca esse Juárez, tá? Mas eles foram lá e meteram um 7-1 no Juárez. E agora, além de jogar, além de estar com um time mais descansado em relação ao Salt Lake, né? Eles vão jogar dentro de casa. Então, cara, tá tudo a favor, tá ligado? Vai jogar dentro de casa. Tem um time melhor, individualmente, coletivamente. Inclusive é o time do zagueiro Chiellini, né? Era o time do Bale. O Bale fez aquele gol que levou o jogo para os pênaltis e na prorrogação, lembra? Acho que você lembra desse jogo, né? Então, dentro de casa, é um time muito forte. Inclusive, hoje é o segundo colocado, né, da MLS. E nos últimos jogos, eles venceram a equipe do Salt Lake, né? Venceu por 3-0 agora em maio, agora recente, né? Fora de casa, mas jogando fora de casa. Em setembro tinha vencido por 2-1, em agosto tinha vencido por 4-1. Então, assim, já vem numa sequência muito boa de vitórias a equipe do Los Angeles. Eu acredito que vai realmente ganhar, inclusive o nível de favoritismo é muito grande, né, velho? São, ó, 12 vitórias, né, sobre o Salt Lake contra 2 derrotas apenas, velho. 12 vitórias. Essas 2 derrotas incluem também um amistoso, tá? Que foi agora. Agora na pré-temporada. Mas foi um amistoso, velho. Eles não entraram realmente com vontade de ganhar. Então, realmente, eu vejo um jogo favorável para o Los Angeles e vejo o jogo com uma probabilidade muito boa para gols, né? Tanto se você pegar aqui, ó, dos 14 jogos que eles se enfrentaram, em 13 teve o acima de 1,5. Então, acredito que isso vai se repetir, até porque quando o time estiver na desvantagem, o outro vai atacar pra caramba, tá? Galera, essas são as melhores análises, na minha opinião, para essa terça-feira, esse dia 8
né, de agosto. Vamos para cima, bons jogos, façam suas apostas. Aqui na descrição tá meu link gratuito do Telegram, tá? Para você aproveitar aí. Ah, e quase esqueci, né, velho? Ia deixar uma aposta para você, né? Aqui, deixa eu ver qual eu vou deixar, viu? Ó, vou deixar essa do Los Angeles. Vitória do Los Angeles aqui sobre o Sauleire, tá? E você pode colocar a vitória do Los Angeles mais o acima de 1,5. É uma aposta que eu vou fazer, é uma aposta que eu vou mandar no meu clube dos 5% e vamos embora. Vamos pra cima.